O Nacional de Gestão de Calamidades garantiu ontem que a assistência alimentar às vítimas da seca nas províncias de Gaza e Inhambane está a correr normalmente. O apoio é feito por organizações não governamentais e conta com o financiamento do governo britânico. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo diretor-geral do INGC durante a visita do ministro britânico de Desenvolvimento Internacional aos armazéns do Instituto. Financiado pelo governo britânico, o apoio às vítimas da seca em Inhambane e Gaza é feito por um consórcio de organizações de sociedade civil. E nós, como governo, estamos aqui a monitorar todo o trabalho que este consórcio vem desenvolvendo. Nós temos um papel importante na identificação das nossas reais necessidades e dos locais em que, de facto, este apoio deve ser prestado. O consórcio percebeu, acolheu muito facilmente o que nós pretendíamos e razão pela qual já podemos assistir na província de Inhambane, na província de Gaza, populações que já estão-se a beneficiar diretamente deste apoio. Já o ministro britânico classificou como preocupante a seca que afeta o sul do país, mas disse ter ficado impressionado com o trabalho de assistência às pessoas afetadas. Fiquei impressionado com o que ouvi acerca dos planos que foram realizados para que as comunidades do norte e centro do país tenham melhores possibilidades de proteção. Ainda na segunda-feira, Nicholas Hart assinou um memorando de entendimento com o ministro dos Recursos Minerais e Energia, um instrumento que visa criar um mercado nacional de energias renováveis. É um memorando de parceria onde as nossas instituições vão promover a melhoria de criação de condições para que o mercado neste campo das energias renováveis e solar seja mais ativo. E há outros aspectos que estão metidos também no memorando, são todos esses elementos que eu mencionei, da possibilidade de aproveitamento tecnológico para fazer baixar os custos da provisão deste tipo de energia. Comemorando, o governo britânico diz que quer acelerar os esforços de Moçambique na disponibilização de energia às populações, sobretudo das zonas rurais. Os membros da Frelimo inauguraram hoje uma exposição fotográfica com as principais realizações do partido. O objetivo é recordar os feitos alcançados para melhor pensar o futuro. O Centro Cultural Brasil-Moçambique, na cidade de Maputo, foi pequeno para albergar membros e simpatizantes da Frelimo que acorreram ao local para assistir à exposição das principais realizações do partido do Batuque e da Maçaroca. Na exposição, fotos de momentos históricos da vida do partido e das suas organizações sociais. Eliseu Machava, secretário-geral do partido, destacou que a exposição é uma oportunidade para melhor planificar o futuro. Nós aqui estamos a expor realizações de âmbito político, econômico e social. A nossa população hoje precisa de compreender que só juntos e a realizarmos aquilo que pode ser útil para todos nós é que podemos sair vitoriosos. Para outros membros do partido, o evento serve de reflexão sobre as conquistas alcançadas. A exposição significa que no curso do ano 2015 muita coisa aconteceu e dentre estas coisas todas que aconteceram, algumas imagens estão aqui presentes. É uma radiografia muito bonita, como pode ver. Temos aqui praticamente todos os estratos sociais que têm estado a dar o seu contributo para que Moçambique continue sempre uma referência ao nível internacional. Julgamos nós que, tomando esta iniciativa de fazer a exposição, seria uma forma de partilhar com o público, com os nossos membros, militantes, simpatizantes, um pouco daquilo que fazemos ao longo do ano. De acordo com a organização política, pretende-se que a iniciativa seja replicada nos próximos tempos. A cólera já provocou 3 óbitos intra-hospitalares. O fato fez com que o governo em Nampula convidasse as comunidades a assumirem como prioridade as campanhas de saneamento do meio para um combate conjunto e urgente contra a doença. Desta vez, a preocupação foi manifestada a partir do dirigente máximo da província. Vítor Borges, governador de Nampula, deixou seu gabinete e foi reunir-se com líderes comunitários à busca de soluções para o combate de várias doenças,
com referência para cólera, cujos números de internamento sobem a cada dia no Centro de Tratamento de Diarreias, no bairro de Moatala. Os líderes têm uma semana para apresentar a real situação de saneamento do seu bairro. Quando falamos de saneamento, falamos de questões de higiene, de saúde e tudo aquilo que é necessário fazer para que não haja doenças na comunidade. A existência de latrinas, a lavagem das mãos, o tratamento da água, todas as questões podem concorrer para que não tenhamos diarreias, não tenhamos cólera, não tenhamos malária em grande volume. Agora os líderes vão descer até as unidades onde está a população e queremos que no espaço de uma semana nos venham trazer, não só bairro a bairro, unidade a unidade, mas casa a casa, efetivamente qual é a situação em relação à água, em relação à limpeza, saneamento, higiene, lixo e todas essas coisas. Os líderes comunitários não só mostraram ter algum conhecimento sobre o que deve ser feito, como também tiveram a oportunidade de obter mais informações sobre as causas das doenças. Vamos reunir com a população, manter-se higiene individual, cada um da casa dele, limpar os caminhos, ficar bem e entrar lixo. Que nós informamos que sempre as cóleras, assim como cólera como tem aparecido, é só para a nossa higiene, que nós não temos feito as latrinas, às vezes não lavamos os nossos pratos quando vamos consumir ou não lavamos as nossas mãos. Eu saio daqui com muito conhecimento. A partir da manhã ou depois da manhã vou transmitir o meu ponto, mas outras pessoas ainda estão com aquela ideia de que, olha, a cólera alguém está a distribuir, mas eu tento fazer meios em explicar de que não, a cólera vem da sujidade. Essa sujidade é provocada por nós. Facto estranho e curioso é que o município de Nampula não se fez representar no encontro de 2 dias. Inicia hoje a audiência do Tribunal Constitucional da África do Sul para determinar quanto deverá pagar o presidente sul-africano Jacob Zuma devido ao desvio de mais de 14 milhões de dólares do Estado para a reabilitação e reforço da segurança da sua casa de campo na província de KwaZulu-Natal. E na Alemanha, 9 pessoas morreram na colisão de 2 comboios de passageiros. Os comboios chocaram de frente e um deles descarrilou, tendo várias carruagens caído. O acidente aconteceu esta terça-feira nas proximidades da cidade de Bad Aibling, numa estação de águas localizada 60 km a sul de Munique. Das 9 vítimas mortais estão os 2 maquinistas dos comboios. As autoridades alemãs dizem que há ainda registro de mais de 100 feridos, dos quais 55 em estado grave. 2 pessoas estão desaparecidas. A falha na sinalização é apontada como a causa do acidente. No local do sinistro estiveram 8 helicópteros de socorro e dezenas de ambulâncias. Este não é o primeiro acidente envolvendo comboios na Alemanha. Em abril de 2012, 3 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas quando um comboio chocou com um trator estacionado numa estrada. A chanceler alemã, Angela Merkel, já apresentou as condolências às famílias das vítimas. O Japão condenou o lançamento de foguetão pela Coreia do Norte para pôr um satélite em órbita, um mês depois do que anunciou ser o ensaio de uma bomba de hidrogênio. O governo japonês considera que com este teste, a Coreia do Norte está a avançar no conhecimento da tecnologia necessária para construir mísseis balísticos, situação que não se pode permitir que aconteça. Os japoneses consideram que os testes de tecnologia balística contribuem para o desenvolvimento de sistemas de lançamento de armas nucleares, o que representa uma violação das sanções em vigor desde 2006, quando Pyongyang realizou seu primeiro teste de bomba nuclear. Por outro lado, o Japão entende que o teste viola claramente as resoluções do Comitê de Segurança das Nações Unidas e é um grave desafio contra as medidas levadas a cabo para a desnuclearização mundial. Temos de ir além das expectativas de Kim Jong-un. De forma nenhuma, isto pode ser normal. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve adotar rapidamente, quanto possível, uma nova resolução com sanções que torne claro para Kim Jong-un que estas atitudes não serão permitidas.
disse o dirigente japonês. Com o lançamento do foguetão Unha 3, os norte-coreanos dizem ter colocado em órbita o satélite de observação da Terra, que agora completa uma volta à Terra em cada 94 minutos. 27 migrantes morreram afogados ontem durante a travessia no Mar Egeu. As vítimas tinham como destino a Grécia e a catástrofe acontece no mesmo dia em que a guarda costeira grega salvou mais de 2.000 pessoas que tentavam atravessar o mar. Mais uma tragédia no Mar Egeu. Das 27 vítimas mortais que se afogaram nesta segunda-feira, estavam 11 crianças. Os migrantes tinham como destino as ilhas gregas, uma travessia que se tem revelado muito perigosa. A catástrofe aconteceu no mesmo dia em que a guarda costeira grega salvou mais de 2.000 pessoas que tentavam atravessar o Mar Egeu usando pequenas embarcações. O governo grego prometeu para breve a abertura de centros de identificação de migrantes que entram naquele país. Só em 2015, mais de 1 milhão de migrantes passaram pela Grécia, de acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações. Durante uma curta passagem por Moçambique, onde veio regularizar alguma documentação, o internacional Zainadine Júnior disse à STV que optou por assinar contrato com o Tianjin da China porque os chineses apresentaram uma melhor proposta de trabalho. Considerado o melhor defesa a atuar na Liga Portuguesa em janeiro, Zainadine Júnior era cobiçado por alguns clubes da França e Turquia, mas optou por rumar à China. De curta passagem pelo país, para tratar da sua documentação, o internacional moçambicano explicou que assinou contrato com o Tianjin TED da China porque, como profissional, opta pela melhor proposta que lhe é apresentada, até porque a carreira de um jogador é curta, daí que deve preparar o seu futuro. Um jogador de futebol tem pouco tempo de carreira, o jogador tem que saber conciliar as coisas, porque amanhã são as mesmas pessoas que falam, jogou na Europa, não fez nada, não organizou a vida, mas há certas decisões que eu tenho de tomar pensando na minha família, e foi o que eu fiz. A sua ida à China não interrompe o sonho de um dia jogar num grande clube da Europa, até porque não pretende terminar a sua carreira no Oriente. Isso não é verdade, porque temos exemplos concretos. O Fred Monteiro, o Jackson, Gervinho, são jogadores que estão lá e ainda são muito jovens. Não estão lá a terminar a sua carreira. Eu vou para a China, vou lá, porque sei que é um grande desafio que eu tenho, mas se tiver outra proposta para voltar para a Europa, para outro clube, eu vou. Sobre Abel Xavier, novo selecionador nacional, Zainadine Júnior defende que é preciso dar tempo ao técnico para desenvolver o seu trabalho. Eu conheço o Abel Xavier por causa dos jogos que ele vinha fazendo. Conheci-lo primeiro como jogador e depois como treinador. Eu acho que foi uma aposta feita pela federação e é um treinador competente. Zainadine Júnior deverá juntar-se nos próximos dias aos seus colegas no Dubai, onde Tianjin TED cumprirá um estágio com vista à temporada 2016. O Desportivo de Nacala decidiu agravar as taxas referentes ao uso do campo de Bela Vista por parte do seu rival e fixa 100 mil meticais por jogo contra os anteriores 45 mil. O Desportivo de Nacala, um dos dois representantes daquela cidade portuária na mais prestigiada prova do futebol nacional, Moçambola 2016, decidiu agravar as taxas referentes ao uso do campo da Bela Vista por parte do ferroviário local, ou seja, dos 45 mil meticais que eram exigidos pela direção liderada por Mohamed Munir durante a época passada. Os locomotivas de Nacala passarão a desembolsar para o jogo 100 mil meticais caso venham realizar as suas partidas no sintético da Bela Vista. O aumento das taxas foi anunciado à margem da reunião de concertação havida este domingo nas instalações do clube envolvendo sócios e adeptos do Clube Desportivo de Nacala. A rivalidade é mais elevada, porque dizem assim, quem não te precisa, você também tem que dar a mesma resposta. Eles, na totalidade, não querem nem ouvir a falar isso do desportivo. Então, nós também do desportivo, nós não queremos ouvir nenhum dia falar do ferroviário. Para nós, já quando se fala de ferroviário, é um animal de 7 cabeças. Somos pobres, porque eles falam dizer que ele tem muito dinheiro. Tem empresa,
da CTN. Agora nós não temos empresas da CTN, somos pobres com o nosso campo, sem continuar a entrada. É traidor para nós. Fala mal de nós. Cria confusão para nós. Até para o terceiro desportivo de Nacala, são problema do ferroviário. Esses aficionados do Clube Desportivo de Nacala disseram na ocasião que não haverá espaço para negociação em relação ao valor ora anunciado. Sem ser, não vai jogar. Porque nós, quando estávamos a fazer campo, eles estavam a falar mal de nós. Esse campo não vai acabar. Aí fizeram o campo, não está bom, é Moás. Então hoje, eles querem moer aqui mesmo na Moás. De recordar que o ferroviário, assim como o desportivo, ambos da cidade portuária de Nacala, vivem uma rivalidade fora do comum, facto que tem muitas vezes desembocados em atos de violência envolvendo adeptos dos dois conjuntos. Hoje, o presidente da República completa 57 anos de vida e os membros do Conselho de Ministros foram na manhã de hoje cortar o bolo com ele. Na ocasião, Filipe Nunes disse que o governo britânico disponibilizou-se a convencer Afonso Dhlakama a dialogar com ele. Este meu aniversário ao sossego dos moçambicanos. É dia de aniversário. Mas Filipe Nunes diz que sem a paz ainda não há muitos motivos para celebrar. O chefe de Estado recordou que no ano passado, mesmo no dia do seu aniversário, mantinha o segundo encontro com Afonso Dhlakama, mas que um ano depois, a disposição e a cordialidade da vida naquele dia, hoje está a fazer de tudo para recuperar. A preocupação dos moçambicanos, estarmos efetivamente em paz. E digo que hoje faço um ano depois do segundo encontro. Há quem pode pensar que nada está a ser feito para que a estabilidade volte, mas não somos obrigados a dizer o que fazemos. Filipe Nunes revelou que o ministro britânico que esteve a visitar o país esta semana disponibilizou-se a convencer Afonso Dhlakama a aceitar voltar à mesa do diálogo. Tivemos um encontro com o ministro para a África britânico e 60% do tempo ocupei a falar sobre a paz. É a vontade daquele país amigo para que a paz seja efetiva. Perguntei o que ele podia fazer para que de fato o verdadeiro país amigo mantenha-se em paz. Prometeu-me que ia falar com o líder da Renamo para, de facto, trabalhar para o projeto dos moçambicanos, que é o projeto de paz. Espero que tenha conseguido. Há condições para nós podermos sentar e discutirmos sobre aquelas questões que devem resolver a questão da paz para os moçambicanos. Na saudação dos ministros que compõem o seu governo, Filipe Nunes cortou o bolo, recebeu um presente e brindou com os membros do seu executivo. No final, revelou qual seria o melhor presente que eles podiam oferecer. Levo como a vossa melhor prenda o vosso compromisso para com a missão que eu pedi para me acompanharem. Quando os convidei para acompanhar, dissemos qual é a missão, então a maior prenda é o vosso compromisso. O compromisso para executar esta missão. E claro, não podia faltar o habitual canto de parabéns. E os membros da Comissão Política e do Secretariado do Comitê Central da Frelimo também foram cantar os parabéns para Filipe Nunes. Os membros da Comissão Política e do novo Secretariado do Comitê Central também não deixaram passar em branco o aniversário do presidente do partido Frelimo. E uma vez que é também presidente da República, tiveram que ir ao seu gabinete de trabalho para com ele celebrar o seu aniversário. Ofereceram flores e brindaram com Filipe Nunes. Viemos desejar muita saúde ao camarada presidente. Viemos desejar longa vida. E viemos desejar que nas missões que nos incumbiu, continue a trabalhar conosco para que os objetivos traçados sejam alcançados.
No seu discurso de ocasião, Filipe Nunes mostrou-se preocupado com a percepção pública de que a bancada parlamentar da Frelimo está sempre alinhada com o governo e reprova todas as propostas de lei da oposição. Há quem diz muitas vezes que a minha bancada, a bancada da Frelimo no Parlamento, aceita tudo o que é do governo, reprova tudo o que não é do governo. O maior trabalho que o governo que estou a dirigir teve foi corrigir as incongruências. E na minha sessão do governo acabei dizendo eliminar as gorduras no programa quinquenal. E essas recomendações foram feitas pelos deputados da Assembleia da República, que são da bancada da Frelimo, da bancada da Renamo e da bancada do MDM. Recomendaram-nos nas suas comissões de trabalho. O produto final que voltou depois de muitos cortes, muitas correções. E às vezes precisam de dizer isso ao povo, que nem tudo que é trazido na Assembleia sai como foi, incluindo as diferentes leis que aí entram. Filipe Nunes reiterou que quer o secretariado do Comitê Central da Frelimo profissionalizado. As forças de defesa e segurança também saudaram o Presidente da República pelo seu aniversário. Filipe Nunes reiterou a intenção de voltar a sentar-se com Afonso Dhlakama. Foi diante de altas patentes das forças de defesa e segurança que Filipe Nunes manifestou a vontade de usar de todos os mecanismos do diálogo para que este ano a paz seja efetiva. Vamos tomar como este ano o ano de muito trabalho, o ano de muito contato, o ano de diálogo, o ano de abertura, para juntamente encontrarmos a nossa solução e assim devolver aquela confiança do camponês que quer trabalhar na machamba, ter certeza que vai ao cultivo, vai ao pasto e regressa da escola em boas condições. Filipe Nunes manifestou ainda a intenção de trazer o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para a vida política ativa, dentro dos princípios constitucionais e democráticos. Iremos fazer esforços para que, em 2016, o líder da Renamo deixe de ficar fora do habitat normal, possa estar junto de nós e desenvolver a sua atividade política, como acontece com outros partidos, com o MDM, com o PIMO, com o PADEMO, etc., com PDD, que estão juntamente de nós na cidade, e assim como acontece com os deputados, assim desenvolver e termos o espaço para interagirmos e discutirmos o que é o desenvolvimento deste país. E para isso as forças de defesa e segurança naturalmente irão desempenhar um papel importante para assegurar para que todos os moçambicanos, todos os dirigentes políticos que se sintam à vontade neste país, como os outros que circulam, garantindo assim a segurança de qualquer que seja dirigente de um partido, numa dimensão a pedido e acordado. No dia em que completa 57 anos de idade, Filipe Nunes voltou a defender o desarmamento das tropas da Renamo e manifestou abertura para a sua integração no Exército Nacional. Queremos encorajar para que as pessoas a Renamo entreguem e comuniquem quem são as pessoas que fizeram parte do seu grupo durante os 16 anos, para discutirmos juntamente convosco e com toda a flexibilidade sobre a sua reinserção nas forças de defesa e segurança, aqueles que estiverem em condições. Em condições me refiro à sua condição física, porque há missões que não podem ser feitas a partir de uma certa idade, mas aqueles que estiverem nessa situação de impossibilidades, imediatamente embarcaremos na sua reforma, na sua reinserção social, mas de uma forma organizada, oficial, e estamos preparados para que isso possa acontecer. O encontro com as forças de defesa e segurança marcou o fim das saudações alusivas ao aniversário natalício do estadista moçambicano. O governo vai enviar uma equipa de alto nível para o Malawi para acompanhar o prestado de assistência necessária aos moçambicanos refugiados naquele país. A decisão foi tomada nesta terça-feira, na terceira sessão do Conselho de Ministros. O governo apreciou ainda a informação referente à situação dos nossos concidadãos, portanto refugiados,
no Malau e decidiu, portanto, mandatar uma missão de alto nível para aprofundar a situação em que os nossos concidadãos se encontram naquele país, as reais causas e as medidas de apoio e assistência necessárias nos vários domínios de saúde, de educação e mesmo de apoios multiformes que possam ser necessários. A comissão é representada, como disse, trata-se de uma comissão, uma delegação de alto nível, que será liderada pelo setor da administração estatal, mas vai integrar outros setores, como seja a educação, a saúde, indústria e comércio, entre outros. Portanto, pretende-se que seja uma delegação que possa recolher informações, portanto, a vários níveis de sensibilidade para que estes nossos concidadãos sejam devidamente assistidos na base de informação profunda e devidamente estudada sobre a situação real em que esses nossos concidadãos se encontram. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa quer casa. Há muita gente que infelizmente pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Grande entrevista. Temos como convidado Abel Xavier, foi um jogador de alto nível. Mas nunca esqueci as minhas raízes. O que o motivou a abraçar este projeto? Sentir que existe uma alma própria da equipa, onde o respeito e a competitividade não têm a ver com as decisões do treinador. Não vai tolerar estas indisciplinas? Obviamente não. Há várias correntes, a sua indicação não é de todo pacífica. Mas obviamente eu apelo sempre ao respeito. Não tenho que agradar toda a gente. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Um país sem ídolos é um país sem referências. São 22 horas no país. O comando-geral da PRM diz que vai impedir qualquer tentativa da Renamo de bloquear as estradas nacionais número 1, 6 e 7 na província de Sofala. O porta-voz-geral da PRM revelou a informação esta terça-feira e apelou ao partido a seguir pela via pacífica. A Polícia da República de Moçambique
avança que o incidente registrou-se no distrito de Morropula, em Nampula, onde uma unidade sua foi alegadamente atacada pelos homens da Renamo, que no dia da ocorrência supostamente tomavam posse como estruturas do governo daquele partido e, deste modo, tentavam impedir a abertura do ano letivo no estabelecimento de ensino. A polícia está a tentar monitorar a zona, refiro-me concretamente de Casuso, Napuco e naquele aparado ali assim, onde antigamente existiam bases da Renamo. Houve ataque. Nossa posição. São os homens da Renamo, naturalmente. Os homens da Renamo. Naquela senda de tomada de posse ou empossamento de novos líderes comunitários e por aí fora. Então, nesse esforço é quando se geram estes com contrastes com as forças policiais e acabou gerando-se esta situação. Há uma unidade que está no terreno a tentar monitorar a ordem e tranquilidade pública naquela zona, porque havia pretensões de se pôr encerrada uma escola que não podia abrir as aulas, por exemplo. A polícia admite ter perdido até o momento um colega que, ao certo, não se sabe se foi raptado ou morto, porém, assegura não ter havido troca de tiros. Bom, nós perdemos um colega desaparecido. Diligências continuam para averiguar com mais profundidade a situação. Detidos? Não há detidos. Durante a situação que houve no terreno, depois que as nossas forças tentam a posicionar-se no sentido de fazer o seu reposicionamento, nós estamos a nos depreender com o desaparecimento de um colega diante daquela ocorrência. Então, não sabemos dizer se é um rapto, não sabemos dizer que se ele foi morto, ainda é um dado por ser investigado e ser esclarecido. Recentemente, 2 membros da Renamo foram detidos no distrito de Ribaue, quando alegadamente estavam a ser empossados como régulos. A Renamo, através da chefe de mobilização, a Biba Aba, veio a público desmentir tais factos, ajuntando que o seu partido não institui regulados, até porque ainda se aguarda ordens de Afonso Djacama sobre a formação do governo daquela força política marcada para março próximo. Uma unidade da polícia foi atacada no passado dia 5 do presente mês, no distrito de Morropula, em Nampula. E, na sequência, um agente está desaparecido desde a data. De acordo com a PRM, o caso ocorreu quando supostos membros da Renamo tentaram impedir a abertura do ano letivo. Esta é a notícia que acabou de acompanhar. E agora sim, o Comando-Geral da PRM diz que vai impedir qualquer tentativa da Renamo de bloquear as estradas nacionais número 1, 6 e 7 na província de Sofala. O porta-voz-geral da PRM revelou a informação esta terça-feira e apelou ao partido a seguir pela via pacífica. 24 horas após a Renamo ter ameaçado, através do seu chefe de mobilização em Sofala, fiscalizar e controlar a Estrada Nacional número 1, 6 e 7, em protesto contra supostos casos de raptos e assassinatos de seus militantes, o Comando-Geral da PRM pronunciou-se sobre o assunto com preocupação. Durante a conferência de imprensa de balanço das atividades semanais da corporação, o porta-voz da PRM disse que as autoridades usarão todos os meios ao seu alcance para impedir a pretensão da Renamo, pelo que apelou à Perdiz a desistir da ideia. Não se reconhece nenhum mandato de uma formação política, não encontrando satisfação no fórum político, parta, portanto, para ameaças e intimidações, para situações criminosas. A acontecer é um crime, não queremos que isso aconteça. Desencorajamos a simples declaração dessa natureza e pior, tanto esta pretensão. Tanto, desencorajamos que não materialize isto, porque nós não vamos permitir, primeiro. Vamos banir qualquer tentativa, portanto, de instalação destes supostos postos de fiscalização. Existem e devem ser utilizados aqueles postos que as pessoas conhecem, havendo necessidade de se aumentar o nível de postos de controle. O Estado vai fazer, através da polícia, através de outras organizações, que tenham um mandato para este efeito. Portanto, não vamos permitir, desencorajamos esta... Sobre os casos de raptos e assassinatos de militantes da Frelimo e Renamo que têm acontecido em algumas províncias, Inâncio Dina disse que as autoridades já estão a seguir algumas pistas e que poderão esclarecer os casos em breve. Estamos empenhados em colocar a mão a esses indivíduos criminosos.
Neste momento, o que nós estamos a fazer é a toda a extensão aonde esses atos estão a acontecer, seguir, tanto estes elementos que cometeram crimes claros. Há pessoas que morrem e são provas evidentes. E há relatos que essas pessoas foram tiradas das vidas por um ou outro indivíduo. E a partir dessas características que nós estamos a fazer é perseguir, para determos como temos perseguido qualquer outro tipo de criminoso que comete crime, particularmente a nível dos centros urbanos. As estradas que a Renamo pretende controlar estão entre as principais vias que ligam o país. A Estrada Nacional número 1 liga todo o país, do Rovuma ao Maputo, enquanto a Estrada Nacional número 6 e a Estrada Nacional número 7 alimentam o Porto da Beira a partir do Zimbábue e da cidade de Moatize, onde são desenvolvidos importantes projetos de carvão. Os preços de bens e serviços básicos subiram 8,46% entre janeiro de 2015 e o mesmo mês deste ano. Tomate, arroz e peixe são os produtos que mais pesaram no aumento dos preços, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Em janeiro de 2015, a inflação foi de 2,79% e no mesmo mês deste ano saltou para 11,25%, uma subida de 8,46 pontos percentuais. Isto quer dizer que o custo de vida é mais alto hoje comparativamente ao início do ano passado. Indicam que a inflação... O Instituto Nacional de Estatística explica que o comportamento da inflação deve-se ao aumento do preço dos alimentos, com destaque para o arroz, tomate, farinha de milho e peixe. O vestuário também teve um peso importante na subida da inflação. Nós notamos que o tomate aparece a contribuir em primeiro lugar, com 0,32 pontos percentuais, seguido do arroz, com 0,30 pontos percentuais. Temos a farinha de milho e o coco, que contribuem com 0,22 e 0,20 pontos percentuais. A cebola, o feijão nhemba e o milho em grão também aparecem a contribuir com 0,09, 0,07 e 0,05 pontos percentuais. E ainda temos o carapau, que também sofreu agravamento e contribui na inflação total com 0,05 pontos percentuais. Porque as propinas escolares sofreram agravamento. Sim, o material escolar sofreu agravamento. Então, estes fatores acabam contribuindo para que a nossa inflação seja esta 2,79%. Beira foi a cidade onde os preços mais subiram em janeiro, com 3,53%, seguida da cidade de Nampula, com 2,73% e de Maputo, com 1,97%. Apesar do sinal de alarme, a inflação dos últimos 12 meses continua abaixo de um dígito dentro das metas estabelecidas pelas autoridades. Em relação à inflação média de 12 meses, ela situou-se em 4,27%. E se nós compararmos a inflação média de 12 meses de 2015, foi de 2,53%, significa que temos também uma aceleração de mais de 2 pontos percentuais. A subida dos preços é explicada pela atual instabilidade econômica, principalmente a depreciação da moeda nacional, que tornou cara a importação de bens e serviços. A subida dos preços é sentida por várias famílias que se viram forçadas a alterar os hábitos para poupar. A STV visitou alguns mercados na cidade de Maputo, onde, por exemplo, o tomate custa hoje o dobro do preço. Os produtos alimentares e as bebidas não alcoólicas estão entre os que mais registraram subida de preços no mês de janeiro, quando comparado com outras categorias. O tomate subiu 11,5%. Mas como isso se reflete nas contas das famílias? Dona Henriqueta compra hoje 1 kg de tomate a 80 meticais, contra os 40 meticais que o produto custava até finais do ano passado no mercado central de Maputo. Com os preços a subirem, passou a usar o tomate apenas em saladas e já cortou o coco. Eu passei a comprar tomate só para salada, não compro tomate para cozinhar. Há algum tempo atrás cortei o consumo de coco, então quando a gente precisa de usar coco, realmente os pratos que levam coco ficam muito mais caros. E pronto, a pessoa usa de vez em quando, não dá para, se é consumidor assíduo de coco, não dá para continuar a ter o mesmo consumo que tinha antes, acredito eu. Apesar da subida, Amada Abdul diz que prefere continuar a fazer as compras no mercado central, uma vez que aqui os preços são acessíveis. Há outros sítios, por exemplo, fora do mercado, está 80 meticais, 100 meticais, vai até esse preço, fora do mercado.
Como aqui o mercado tem muita concorrência, essas coisas, tem muita pessoa que está a vender o tomate, é por isso que, se calhar, o preço está um pouco em baixo. A subida da inflação, anunciada pelo Instituto Nacional de Estatísticas, é confirmada por outros produtos alimentares. No mercado central, o quilo de cebola custa 40 meticais contra os 25 de finais do ano passado. O quilo de feijão nhemba subiu de 80 para 150 meticais e o coco de 15 para 18 meticais. O cenário é praticamente o mesmo no mercado Fajardo, com exceção do quilo de tomate, que custa 60 meticais, menos 20 em relação ao mercado central. Os vendedores dizem que a seca está entre os fatores que contribuem para a subida de preços e que também saem prejudicados com a redução do poder de compra. O problema é que não está a chover, não há chuva. Aí esse tomate aqui está a sair do mesmo Mamachamba, no Catuano. É a pessoa aqui, não sei se faz como ele faz, tem machamba, é lá onde tem tomate. Tudo subiu. Tudo, por exemplo, feijão verde, nós vendemos 80, mas agora está 150, porque lá levamos a 130, 140. Tudo subiu. Agora os clientes já não compram muito no mercado central. Antes, nos anos passados, né, compravam em quantidade, né, mas agora já baixaram, já não compram muito. Dos bens alimentares, o arroz está entre os produtos que registraram subida durante o mês de janeiro e situou-se em cerca de 13%. A este produto segue-se a farinha de milho, cuja subida foi de cerca de 7%. A imagem de Pedro Wamba, Antônio Tiwa, STV. Os acidentes de aviação continuam a matar no país. Só na semana passada, 18 pessoas perderam a vida e outras